Galera do Papo de Fã, começamos mais uma edição, trazendo aqui para o nosso programa mais um grande nome do humor no Brasil, do stand-up. Eu que já assisto esse cara há mais de uma década, né? Começou lá no CQC e tal, que você começou sua projeção. Então, assim, eu sou um entrevistador aqui, mas também sou um grande fã. E acho que isso ajuda a enriquecer o nosso papo, porque eu sei muito de você, gosto muito do seu trabalho. Cara. Seja bem-vindo ao nosso programa, Oscar Filho. Pô, muito obrigado, cara. E aí, beleza? São 4 câmeras, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra ali. Caraca, cara. Você merece toda essa estrutura, essa projeção. Mas coitado do seu editor depois, né, cara? Vai ter que ficar cortando, por exemplo, isso que eu tô fazendo aqui agora, aqui, ó. Isso aqui, entendeu? Ele vai ter que A gente tava conversando aqui nos bastidores sobre a questão do seu show, né? Que chama Putz Gril. Aqui em Goiânia a gente fala puta que pariu, putz gril também, putz grila, putz grila, na verdade. Então, assim, esse nome, ele veio da gíria, e por que você usou ele pra ser o nome do seu show? Porque eu tinha uma piada antes que eu não sabia qual que é isso. Tem gente que fala putz grilar e tem gente que diz putz grilou. E a piada era, qual é o sexo do putz? Entendi. Como a piada é uma merda, como você pôde ver que não viu, você não teve... Essa, viu? Porque o show é muito bom. Aí eu tirei, eu falei, porque era na verdade uma piada de transição dentro de uma outra que eu tinha, de batida de carro e tal. Aí eu resolvi tirar a piada, só que ficou sem sentido, porque o nome do show é esse. Mas aí, mas a reticências cabe pra você colocar ali o fica tranquilo. De onde que vem essa gíria? Porque eu te falei, a gente usa ela aqui em Goiás, você é de Atibaia, né? Atibaia. Pois é, São Paulo. E tá circulando no Brasil inteiro, putz gril. Qualquer lugar que você chega, todo mundo sabe dessa gíria? A menor ideia, cara. Tem... acho que as pessoas, ninguém nunca me pergunta. Quer dizer, uma outra pessoa pergunta por que o nome, entendeu? Mas ninguém questiona, porque eu também não falo no show. Então, eu não sei mais em que parte do país que não funciona isso daí. Outra questão muito interessante, para quem não sabe, esse nome, esse espetáculo, ele está sobrevivendo há mais de uma década, na verdade? Sim, 11 anos, Você está mantendo o Putz Gril há mais de uma década. Aí eu te pergunto, primeira coisa, como que você consegue manter, sabendo que tem o vazamento da internet? Ou seja, se a gente parar para pensar que cada pessoa que passou pela sua apresentação filmou 1 minuto e jogou na internet, o espetáculo está todo lá. Então, assim, como que você sobrevive por tanto tempo com o mesmo espetáculo, concorrendo com a internet, digamos assim? Putz, é que tem várias coisas aí. Putz gril, né? É, sim. Esse é o momento de falar. Tem várias coisas que eu penso em relação a isso, assim. Primeiro que, realmente, é a gravação, mas acho que nem todo mundo grava, entendeu? Acho que quando a pessoa está assistindo, ela está realmente assistindo. É um momento ou outro, tipo, são 30 segundos no máximo que a pessoa fica ali com o celular. A pessoa vai ver ao vivo pra ver ao vivo, ela não fica ali gravando, né? Isso é uma coisa que eu percebo nos shows que eu faço. A outra coisa é que, assim, como eu sou ator, minha formação de ator, então eu gosto de deixar o show do jeito que ele quase é, desde há 10 anos, como se ele fosse um show fechado, assim, entende? E eu disse pra mim mesmo que quando eu tivesse vontade de colocar piadas novas, aí eu ia escrever um novo solo, que é o que eu fiz agora. E eu tô pra estrear lá em São Paulo, que é o Autobiografia Não Autorizada, em cima do meu solo novo, do meu livro que eu escrevi em 2014. Então, assim, acho que eu falava pra mim mesmo, pô, enquanto tiver gente, eu vou continuar com o Putz Gril, entendeu? E ainda tem. Diminuiu bastante o público, obviamente, porque muita gente já viu, acho que mais de 1 milhão de pessoas já viram. Eu tô nesse bolo aí, viu? Então, e daí, tipo, também cansa uma hora, que chega uma hora que você quer falar outras coisas. Eu comecei a achar que o show começou apesar de eu achar que o texto é bastante universal, assim, eu fiz ele no Brasil inteiro, e no Brasil inteiro funcionou, com muito poucas mudanças, assim. Eu acredito que quando eu escrevi eu queria fazer uma coisa mais universal. Então ele ainda funciona tão bem quanto há 11 anos, entende? Mas aí entra um pouco do humorista que fica meio, pô, acho que eu preciso falar de coisas novas. Pois é, você está falando que está preservando o esqueleto da peça. Aquilo que você escreveu, o texto, para quem não sabe, é o show praticamente. Quando eu falo o texto, é o show, Putz Gril. O que você usa para dar uma atualizada? Para além do esqueleto, você estuda as piadas regionais para conhecer a cidade onde você vai, você gosta de chamar a gente da plateia para dar uma interagida, aquela brincadeira com quem está lá assistindo. Qual que é a sua estratégia para ir além do que tem no esqueleto do Putz Gril? Geralmente no começo do show eu tento falar de assuntos que acabaram de acontecer, entendeu? Alguma coisa sobre política, geralmente, alguma coisa que tem a ver talvez com a cidade. Na cidade. Então você faz o dever de casa, você chega na cidade, dá uma estudada. Hoje eu fazer o evento, então eu preparei algumas piadas pro evento. É mais ou menos isso que funciona, mas o esqueleto eu tento preservar, assim, mesmo, até pra não me perder, sabe? Pra não me perder no sentido do texto. Tá mais do que decorado, já não tem como esquecer. Mas eu digo não me perder numa nova empreitada, entendeu? Que é o caso do Autobiografia. Eu tenho feito no Putz Gril textos do Autobiografia pra ver como eles se saem.
Só que me deu uma vontade de começar a fazer daí ou a autobiografia e deixar de fazer o putz green, entendeu? Aí você perde o controle. Daí esse é o momento que eu vejo, puta, acho que é melhor eu começar a estrear logo e fazer o Já que você é ator e humorista, então você tem propriedade para me responder isso. Qual que é o mecanismo que existe no raciocínio do apresentador para ele não deixar passar e seguir cronologicamente aquele texto? Eu sei que no seu caso são 11 anos, então óbvio que já tem ele de cor salteado, mas no começo mesmo, o primeiro ano, assim, como que você fixa e não sai daquele alinhamento durante a apresentação? Acho que funciona mais ou menos como você está usando agora para me entrevistar. Porque você não decorou nada, você não decorou as perguntas. É espontâneo, é simplesmente conhecer. É isso. O que está acontecendo? Você está pegando o que você está ouvindo, acho que isso é importante. Você ouve o que eu estou falando para poder fazer a pergunta em cima. Isso eu preciso me ouvir também quando eu estou falando, entendeu? O que eu estou falando agora? Bom, estou falando de assunto de carro, sei lá, trânsito. O que vai vir depois? O que eu preparei? Então é importante quando você faz um roteiro, ele tem a ver tanto com o que vem antes e com o que vem depois. Justamente porque você, putz, pra onde eu vou agora mesmo? Pra não... Então eu tento escrever o texto como se fosse um roteiro de filme ou de peça de teatro mesmo, entendeu? Ele tem, pra mim, tem todo um porquê de uma coisa vir depois a outra. Até os callbacks são as piadas que acontecem lá na frente e voltam e tal. Então é mais ou menos assim. Não, e uma questão também muito interessante do que você está falando é o seguinte. Eu quero saber se... Eu tenho essa impressão, quero saber se procede ou não. É a primeira vez que eu estou conversando com você e já te vi na TV há muito tempo. A expressividade, ou seja, a personalidade da pessoa, eu quero saber se isso influencia ou não na qualidade do trabalho. Porque ser humorista, eu imagino que não é só ter texto bom ou piadas boas. Mas, por exemplo, o seu jeito de ser é contagiante. Então, se você é enérgico, seu raciocínio é rápido, você pensa rápido. Então, isso é ou não um diferencial para a área do humor. A personalidade, os trejeitos da pessoa, o jeito de ser, entendeu? Eu acho que o diferencial é você saber exatamente quem você é. E não só na comédia, no mundo. Por que você está aqui, entendeu? Por que você está me entrevistando? Por que você me escolheu para entrevistar? Por que você escolheu fazer desse jeito aqui, sabe? Acho que tem a ver com isso. Se você se conhece bem e onde você quer chegar, o que você espera fazer, acho que cada vez mais isso fica mais claro para você. Eu sei que eu tenho uma facilidade muito grande com o físico. Eu sei que eu sou essa pessoa energética, eu sei que eu falo assim, eu sei que eu tenho expressões faciais e tudo mais. Eu tento juntar isso, porque não é só isso também, você ficar fazendo careta na frente do público, o público talvez vá rir durante 2 minutos, depois vai falar, tá bom, mas o que mais você tem pra me mostrar? Então eu tento juntar isso com piadas de raciocínio, ou que tem uma ideia por trás dela, entende? Por exemplo, tem uma piada no meu show que eu falo do chinês morrendo. Eu poderia falar só, como foi lá no começo. Quando eu tive essa ideia, eu falei, pô, já reparou que japonês e chinês demoram pra morrer em filme? Toma um tiro e fica agonizando e tal. E era só isso. É verdade. Lembrei da cena. Então, e daí, isso e por si só já é uma coisa que as pessoas se identificam. Aí, quando eu vi que eu poderia imitar isso e ficar fazendo o chinês morrendo, isso também é uma piada. Encenada, mas é uma piada. Então, e já que eu sou ator, eu tento juntar tudo isso para que o show seja o melhor possível. Agora eu quero que você faça também o caminho do início, que é o seguinte. Tem aquelas pessoas que se julgam como olheiros, saem dando pitaco, falando assim, esse aqui tem vocação para isso, esse tem para isso. Então vamos imaginar um jovem que às vezes está muito vulnerável, e um olheiro, alguém que tem um peso no humor, vira e fala, eu acho que você tem vocação para isso. Como que essa pessoa que está para começar uma carreira faz o filtro se ela realmente vai naquela direção ou não? Já que você falou dos trejeitos, da personalidade, é um indicador. Mas como que a pessoa não é enganada, digamos assim, tipo assim, alguém entra na cabeça e fala assim, você tem vocação. E a pessoa às vezes não tem a vocação. Eu acho que como qualquer outra coisa na vida também, por exemplo, às vezes, sei lá, sua mãe fala, você é muito, não sei o que. Mãe é apaixonada. E daí acho que você podia ser médico, entendeu? Acho que você tem que se envolver um pouco para saber qual é a tua, entendeu? Tem que arriscar e ver se tem resultado. Exatamente, porque tem gente que gosta muito, mas até a página 2, ela gosta na verdade de ver, não de fazer. Mas ela gosta tanto que ela tem vontade de fazer para ver como é que é. Eu tenho vários amigos que fizeram isso, entende? Um amigo meu que é diretor, por exemplo, que ele pirou quando ele viu a gente fazendo e quis fazer. Ele fez acho que 3 ou 4 shows e falou, não é pra mim. Então ele precisou fazer pra saber se era pra ele ou não. Acho que escutar, cara, eu falei isso, acho que é por aí, você tem que escutar mesmo, todo mundo, tanto as outras pessoas, quanto quem tá te assistindo, quanto críticos ou pessoas que estão te elogiando, pra saber se aquilo faz sentido pra você, entende? E buscar ser uma figura pública, que hoje através da internet todo mundo quer isso, ser uma figura pública, ser famoso e tal. A fama realmente, ela vale a pena você
pagar o preço para ir atrás dela, e ela realmente traz todo esse retorno que as pessoas acham que traz. E também te pergunto, quando a pessoa coloca como principal motivação a fama e não uma outra coisa para ser uma figura pública, isso é bom ou ruim? Então, se a pessoa quiser ser famosa, é uma coisa. Se ela quiser ter sucesso no trabalho dela, é outra. Certo. O que eu quero dizer com isso eu acho que eu sou um cara de extremo sucesso. Não porque eu sou famoso, porque eu já fui mais famoso. Isso. Porque o CQC já foi bombado e hoje em dia nem tá mais na televisão. Por mais que eu não esteja na mídia como eu estava antes, não quer dizer que eu não tenha sucesso no que eu estou fazendo, entende? Eu estou trabalhando, eu continuo trabalhando com humor, eu continuo ganhando dinheiro, me sustentando, então eu tenho sucesso. Assim como, sei lá, o cara aqui da recepção, entende? Ele é um cara de sucesso. Por quê? Porque ele está trabalhando. Tem gente aí que não está trabalhando, então nesse momento ela não encontrou o seu sucesso ainda. Então acho que a primeira coisa é você saber dividir o que é fama e o que é sucesso, né? Isso confunde um pouco, porque quando eu fui fazer teatro, quando eu fui prestar vestibular de teatro, era acho que um curso na frente de direito, odontologia, engenharia, negócio bizarro. Eu falei, por que as pessoas querem ser atores e atrizes, entende? Na verdade, elas não queriam ser atores, elas queriam ser conhecidas. Ah, então no próprio curso superior você detectou isso entre os colegas. O objetivo maior era a fama. Exatamente. Não o trabalho. Só que aí que tá, depois surgiu o Big Brother Brasil. E a pessoa falou, bom, então não preciso ser ator, eu posso ser só... Tem uma válvula de escape aqui. Exatamente. Então as pessoas que querem ser famosas, elas iam atrás disso, entende? E hoje em dia a internet está aí para você mostrar o que você tem de melhor. E o próprio público vai filtrar você, vai falar, você é legal, eu gosto de você, e não, você não gosta, entende tanto. Você vai ter que fazer outras coisas para me agradar. Então eu acho que a gente está num momento muito maluco, assim, porque tem muita gente famosa no sentido de, tem, sei lá, 100 mil seguidores no Instagram, mas ela não consegue converter isso em dinheiro, ela não consegue sobreviver disso, entende? Então ela é uma pessoa muito interessante para ver na rede social, ou tipo, quem vê gosta. Mas não gira. Não consegue permanecer naquele ambiente. Agora tem pessoas que eu conheço, sei lá, tem 10 mil seguidores e ganha dinheiro, e faz evento, e não aparece o tempo todo na rede, entende? Então vai muito do que você quer mesmo, né? Então aparece, mas respondendo a tua pergunta... Tem que ter um pouco de razão em cima dessa emoção, que é a emoção de buscar a fama. Tem que ter uma racionalidade ali. Eu acho que tem que saber o que você quer mesmo, entende? Porque daí respondendo a sua pergunta, que tem moleques que aparecem, moleques quando eu digo muito novos, ele fala, eu quero fazer isso que você faz. Daí eu tento ver o que ele quer mesmo, entende? Ele quer ser conhecido ou fazer humor, entende? Que geralmente a pessoa que quer fazer humor, ela chega de outra forma. Ela já chega com um texto, ela já chega com um vídeo. O que você acha? O que eu acho que você pode me ajudar em melhorar alguma coisa? Agora a pessoa, como que eu faço para ser humorista? Não dá, entende? A pessoa já tem que se colocar nesse caminho. Então eu acho que essa pessoa tem a tendência de querer mais ser famosa do que ser humorista. E pra quem não sabe, apesar de não parecer, ela já entrou na casa dos 40, na verdade. 41. E tem todo esse espírito jovial e tudo mais. Eu te pergunto, o tempo passa, aumenta a dificuldade para você alcançar o público que às vezes mais se identifica com você, porque você tem muito do infantil. Inclusive você está num programa que tem uma apresentadora que está entre o infantil e o juvenil. Uhum. Então assim, pelo tempo que está passando, aumenta o seu trabalho de atingir esse público-alvo da nova geração? Então, a minha vontade profissionalmente é tentar fazer o máximo de coisas que eu seja curioso, entende? Que me apareça na frente. O CQC era um público extremamente adulto, quer dizer, tinha também muita jovem, muita molecada, mas o público que ia pro teatro, por exemplo, era muito adulto. E era um público financeiramente muito bem, por exemplo, entende? Quando eu fui fazer o Carrossel, já era um público diferente, entende? Já era um público muito mais novo, era crianças e que não tinham poder aquisitivo nenhum, porque eram os pais que pagavam, entende? Então é maluco isso. E agora eu tô na Maísa, que é uma televisão aberta de novo, só que para um outro segmento ainda, que muda, atinge muito mais gente, entende? Já é muito mais mesclado, tem gente com poder aquisitivo, tem gente que não, tem gente que, enfim, que tem todo tipo de... É massa mesmo. É maçona. Então, tipo, é muito diferente, e eu gosto disso porque eu gosto de conhecer o público que eu tô interagindo ali no momento, entendeu? Fiz o Dance em Brasil, entende? Pois é, teoricamente isso não agrega em nada o público do CQC ou o público mesmo do Carrossel quando eu fiz o filme, né? Mas o negócio, cara, eu sou ator, eu quero fazer dança, cara. Puta programa bem produzido, me interessou, sabe? Então,
eu sou muito curioso, assim, não sei se isso me atrasa um pouco na minha carreira para ir mais no que eu quero, assim, entende? Eu gosto muito de estar no palco, fazer... Mas aquilo é muito legal também de fazer, entende? E hoje você consegue identificar um público na sua apresentação teatral ou também ele é completamente diverso, digamos assim? Ele tem rejuvenescido por conta do... Então tá conseguindo atingir esse resultado aí. Também, né? Se você tá conseguindo trazer gente nova pro teatro, você tá conseguindo aí. Porque acho que é importante isso, né? Quando a gente fazia lá o CQC, muita gente falava, nunca fui no teatro, que legal isso aqui. Então você apresentava o teatro pela primeira vez, né? E hoje em dia o stand-up popularizou muito. Antigamente, eu falei desse poder aquisitivo porque antigamente era muito público A e B que ia assistir stand-up. O que segrega um pouco, entende? E eu acho que isso não é legal. Acho que é legal as pessoas terem opção e terem como chegar lá, entende? Então, principalmente com os 4 amigos, por exemplo, que é um grupo de humor. Sensacional, a galera conhece. E eles popularizaram num nível que, gente da quebrada vai no teatro ser do caralho, entende? Isso é incrível porque é isso, talvez o cara nunca fosse ao teatro, porque é uma coisa muito elitizada, E então essa coisa muda um pouco e traz pessoas que nunca iriam ao teatro. Já que você tem graduação no assunto, eu te pergunto, o stand-up que você começou a fazer sucesso numa época em que muitos ao mesmo tempo conseguiram, como Gentili, Rafinha Bastos, Diogo Portugal, você acha que o stand-up, o teatro deve uma gratidão a ele em termos de ressuscitar ou dar uma incorporada na figura cultural do que significa o teatro no Brasil? Eu acho que também tem dois pontos aí. Primeiro que assim, o stand-up é uma coisa muito fácil de produzir. Você não precisa de muita coisa, você não precisa de figurino no cenário. É barato. É muito barato. Então o produtor consegue ganhar dinheiro, o dono do teatro consegue ganhar dinheiro, que nessa história quem ganha menos dinheiro é o dono do teatro. Por quê? Porque ele tem estrutura que ele vai ficar. Custo fixo, né? Energia, aluguel, IPTU. Exatamente. E aí o contratante só paga aquela data para ficar lá, né? O produtor ele sai, vai para outro lugar, vai para outro espaço, pode ir para um bar, entende? Eu vou continuar fazendo show, agora o cara tá ali, entende? Então acho que isso é muito importante, foi muito importante também, está sendo muito importante para os donos de teatro, porque se segurar um lugar de 700 lugares não é nada barato, entendeu? Por isso que teve uma época aí que muito teatro virou igreja, porque não aguenta, não tem? Você tem que fazer evento pra caramba e quando não tem evento, acabou. O cara precisa de gente lotando aquele lugar ali. Então o stand-up ajuda muito nisso. Mas o stand-up também, ele não tem um cunho tão cultural, tão artístico, posso dizer assim, como o teatro. O teatro, ele já é feito um pouco mais para você criar insights ali dentro, ou para você vê Shakespeare, você vê Beckett, você vê um monte de autores que são teatrais e que não tem nada a ver com stand-up, né? Stand-up seria muito mais um monólogo dentro, a coisa que eu mais vejo que é parecido é um monólogo no teatro com stand-up. Então, eu acho que são coisas diferentes. Acho que o stand-up é uma boa entrada para uma peça teatral, que tem uma distância muito grande, né? Sim. Já que o stand-up é muito comercial e muito entretenimento. Mas acho uma boa porta de entrada, assim. O nome é americanizado. O stand-up em si, ele realmente é uma cópia de fora ou a gente já abrasileirou isso aí hoje? Não, total. Tanto é que quando a gente começava lá, a gente falava stand-up, a pessoa não sabia o que é. Aquele humor americano. Nossa, não tem nada a ver. Justamente porque eles falam de coisas deles, né? A identificação é por coisas que eles passam lá. Hoje em dia as pessoas, além de saberem já o que é stand-up, a gente fala do nosso cotidiano, entende? Acho que stand-up todo mundo sabe. Não todo mundo, mas é uma coisa que já as pessoas sabem o que é. Na televisão foi dito inúmeras vezes, as pessoas já estão mais acostumadas, já estão mais familiarizadas com o nome, com o termo, né? Como é que o Pequeno Pônei virou unicórnio? Pois é, né? Foi uma sacanagem, inclusive. Essa é evolução, regressão? O que é isso? No Pokémon é evolução, né? Porque o Pequeno Pônei não tem chifre. Agora o unicórnio tem um, entendeu? Então no próximo programa eu vou virar um alce, talvez, que já tem uma galhada e tal. Acho que vai nesse sentido. Eu pensei que essa analogia tinha a ver com você ter sido passado para trás de mulher com mulher. Não teve essa história? Um namoro antigo? Teve. São coisas que a gente... Aí vai só um chifre só, né? Não foi com homem, foi com mulher. Exatamente. Agora, outra questão, Oscar. Você falou da sua autobiografia. Você tá com o plano de morrer jovem, cara? Porque biografia com 40 anos, por quê? Tinha que esperar um pouco mais, não? Então, porque teve uma época, eu não sei nem se a galera vai lembrar, que teve uma questão com biografias não autorizadas. Eu escrevi Foi na época do Roberto Carlos? Exatamente. E eu acho meio que uma bobagem, assim, né? Porque... eu imagino, também eu vou partir desse pressuposto, e quem quer escrever sobre a vida do outro, por exemplo, eu adoraria escrever um livro sobre a vida do Silvio Santos, entendeu? Não me interessa, pra mim, né? Não me interessa escrever mentira sobre o Silvio Santos, me interessa estudar a vida do cara
Um fenômeno da comunicação. Né? Pra você escrever um livro. E assim, acho que o próprio mercado vai entender isso, né? Se um historiador ou um jornalista escrever uma autobiografia minha ou do Silvio Santos, ou de quem quer que seja, já tem uma credibilidade no mercado por ser jornalista, ou por ser... Quer dizer, depende do jornalista também, né? Agora, acho que tem uma confusão, porque assim, a partir do momento que você é uma pessoa pública, a sua vida artística, ela se confunde bastante também com a sua vida pública, né? Sua vida particular, na verdade. Então, eles barrarem isso antes de verem, acho que é ruim. Ruim para eles mesmos, no fim das coisas, nas contas. Porque, por exemplo, tem biografias do Marlon Brando, por exemplo, que é um cara que eu admiro pra caramba como ator, que não são autorizadas, eu fico sabendo mais da vida dele e me faz ter links de como o cara trabalha, entende? Acho que isso é interessante. Te inspira. É. Agora, o meu livro foi uma sacanagem, tanto é que chama Autobiografia Não Autorizada, ou seja, eu escrevi e eu não autorizo a ser escrita. E é só sobre piadas, só sobre coisas engraçadas que aconteceram na minha vida. Ah, entendi. Fora de ex-namorada, isso aí que você falou, de ser pego na cama. Tá público. Pois é, com outra mulher ou com outro cara, já aconteceu. Então, tá tudo no livro e eu tento brincar com isso. Então não tem uma história, eu saí de Atibaia e eu venci na vida, não tem nada disso, entendeu? É só piada, só... Nada de autoajuda. Nada. Não tem nada de coach ali. Esse processo aí, como é que é? Você contrata um jornalista ou você mesmo fez no peito sozinho? Não, eu escrevi tudo. Sozinho, cara? Foi a partir de uma... cara, eu escrevi de mim, então é fácil, teoricamente. Nossa, mas um livro. Você começou com essa ideia quando? Você começou a fazer relatos quando? Então, eu tinha no meu site uma parte lá que falava assim, 0 anos de idade, aconteceu tal coisa, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 6 anos. Era uma lista de coisas que tinham acontecido reais. E uma vez uma menina me falou, como assim, você foi atropelado por uma carroça? Explica essa história. E na mesma época, um cara tinha me chamado, o Marcelo Duarte, lá da Panda Books, me chamou pra... Pô, você não quer escrever um livro? Eu falei, cara, o que eu escreveria de livro? Daí juntou com essa ideia dessa menina, eu falei, pô, é verdade, aí se eu contar tudo que tá escrito aqui, em forma de frase praticamente, de tópico, num livro, entende? E é mais ou menos o que aconteceu. Então o livro é dividido por idade e ano, e eu conto ali tudo que aconteceu comigo em cada época. 2 curiosidades sobre o CQC. Primeira, ele era uma franquia, né? É. Ele ainda roda em algum país ou acabou em tudo que é canto? Boa pergunta, cara. Eu acho que não. Eu acho que não, porque ele tinha na Argentina, acabou, até onde eu sei, em Portugal durou bastante pouco tempo. Talvez Espanha, mas acho que não, porque de vez em quando tem aí uns vídeos que saem, eu não sei se são antigos, vídeos gringos, né, de stand-up gringo, do CQC gringo. Eu não sei, acho que não, não sei não. Aqui no Brasil ele acabou por quê? Foi a perda de audiência, foi essa rotatividade de pessoas novas, foi uma censura porque metia muito com políticos e grandes empresários. O que foi que fez ele acabar? Acabou o Ibope, diminuiu muito. Foi resultado. Porque tipo, nas épocas boas a gente chegou a dar 10, né, de pico, assim, 9. E no final tava dando 1, entendeu? Tava equiparando com outras emissoras assim que não eram tão expressivas na época quanto a Band era, né? Uma época a Band tava com Masterchef, mulheres ricas, Simpsons, tinha muita coisa boa que mantinha a Band num patamar muito alto. Aí começou a cair, então acho que pela falta também de lidar com política, né? O que diferenciava a gente no começo, do Pânico, por exemplo, que as pessoas gostavam de comparar, era a gente fazer política pra caramba, eles não. Então as pessoas queriam ver, e parou. No último ano não tinha nada de política, então as pessoas meio que... deixou de ser, assim. E você Mas acabou bem, né? Porque as pessoas ficam com uma imagem muito legal. Que é isso? Eu até começar com essa pergunta, nem me lembrei disso, que eu, antes de preparar uma entrevista, eu dou uma estudada boa do meu entrevistado, né? E quando o primeiro norte é o Google. Quando joga Oscar Filho lá, sempre tem associação do CQC. Você vê, a gente está conversando há quase 20 minutos, eu não falei de CQC. Sim. Falei agora para tirar essa curiosidade, que você nem soube me responder direito, né? Mas... te irrita, o Rafinha Bastos fez essa pergunta para você no 8 minutos, só que há 4, 5 anos atrás, mas eu te pergunto hoje, com os trabalhos novos que vêm por aí, te irrita ter sempre essa associação em tudo que é título de reportagem, Oscar Filho do CQC, ou te orgulha? Qual que é o seu sentimento em relação a isso? Engraçado que eu não lembro que eu respondi pro Rafinha, mas eu acho que isso mudou bastante depois que eu senti isso, principalmente depois do Dancing, assim, pararam de me associar ao CQC. E agora, no começo do programa da Maísa, associaram um pouco, mas depois as matérias saem. Hoje em dia, por exemplo, já não tem mais associação. Acho que é natural, cara. Quando você faz uma coisa que é muito vista, muito
uma expressividade artística muito incrível, como foi o CQC, e eu só tive essa noção depois que eu saí do CQC, por incrível que pareça, eu só falei, caramba, o CQC foi foda mesmo, né? E eu não tinha essa noção, porque eu tava lá dentro, acho que o interesse não era outro, né? O interesse era outro, não era ficar o quanto o CQC é incrível pra mim, eu tava lá trabalhando, assim. E eu acho que não tem nem como eu ficar chateado, cara, justamente por isso, né? Se eu ficar chateado, na minha cabeça seria como renegar um passado meu, entende? E que te ajudou demais. Exatamente. Acho que isso. O fato de eu estar onde eu tô agora também tem a ver com o CQC, sabe? Tanto no stand-up quanto na televisão. E a gente vê isso muito quando a gente vai entrevistar algumas pessoas, por exemplo, ex-BBB, o BBB lá, que o BBB incomoda algumas pessoas. Então, eu te pergunto, vale a pena você brigar ou se chatear com isso que dificilmente vai ser esquecido 100% pelas pessoas? Cara, você tem aquele carimbo, né, do CQC, sim. Assim como do ex-BBB e outras figuras públicas que às vezes tem uma linha, uma sombra que vai acompanhar ela, por mais que ela não goste. Aí eu te pergunto, vale a pena ou não você se chatear ou brigar com isso? É que eu acho que o que acontece é o seguinte, por que isso acontece, né, esse rótulo? Primeiro porque a imprensa, tá todo mundo meio na merda, né? Tá todo mundo precisando ganhar dinheiro. Tem que chamar, tem que vender. Exatamente, tem que vender. Precisa ter clique, então o cara coloca o que ele, na cabeça dele vai fazer mais sentido ali, entende? Então eu entendo quando o cara me associa ao CQC, primeiro porque o CQC é uma baita marca, então isso vai atrair. Segundo porque eu fui do CQC, então ele não tá falando uma mentira, entende? Eu fico muito mais puto, muito mais chateado quando o cara inventa uma coisa, entende? Ou ele monta um Frankenstein sem contexto. Numa chamada, sem contexto nenhum com o que vai vir depois, entende? Isso pra mim é muito mais problemático, assim. Então assim, de novo, não tem por que eu renegar, entende? De verdade, mesmo que seja daqui 20 anos e tal, porque e realmente, né, por mais que esteja no programa da Maísa agora, e ter tá pegando segundo lugar no Ibope o tempo todo, né, você não tá batendo a Globo. É a coisa mais expressiva que eu fiz desde lá, mas eu ainda não sei eu acho que não. Se o programa da Maísa é mais forte do que o CQC na época, entendeu? Quando eu digo mais forte é se me dá visibilidade. Eu acredito que não, que o CQC me dava mais visibilidade porque eu era mais ativo, né? Então, o cara colocar isso, eu entendo, mas acho que é ruim pro cara mais, na verdade. Porque ele fica no passado, porque eu não me vendo mais há muito tempo como cara do CQC, porque eu não sou mais esse cara, entende? Por exemplo, até no meu stand-up eu falo muito pouco sobre o CQC, eu falo uma coisa pontual e acabou. Eu não fico assim, gente, eu fui do CQC, não precisa, lembra, né? Quando eu fiz isso, eu ficava 30 minutos falando. Se eu fizesse isso, aí seria uma questão, porque daí sou eu que estou relembrando o tempo todo as pessoas o que eu fiz. Mas já é passado pra mim há muito tempo. Então se o cara coloca, aí é problema dele também, tipo, ele tá no passado, ele e o portal que ele tá colocando. Para encerrar esse ciclo do CQC, o que eu quero te perguntar é o seguinte, você participou de um quadro lá que eu invejava muito, que é o Proteste Já, né? Porque eu realmente sou indignado com certas questões. E você pode acompanhar in loco muitos problemas, os principais problemas dos brasileiros, a realidade da maioria das pessoas. Eu te pergunto, depois de você passar por isso, apesar de ter ficado pouco tempo, mas deu para sentir algumas coisas e aprender algumas coisas. Você acha que o Brasil tem jeito do ponto de vista das pessoas e dos organizadores? Porque você mexeu dos dois lados, você encontrou podridão tanto nos cidadãos quanto nos mandatários, dos dois lados. É difícil responder isso aqui, cara. Entra na sua formação, no seu juízo de valor das coisas, né? É difícil responder isso, viu? É difícil de verdade, porque é muita variável, é muita coisa que... É difícil, cara. Eu não vejo outra saída para o Brasil a não ser com a educação. Não consigo ver isso. Educação, a partir da educação, eu acho que você consegue gerar outras coisas. É uma escadinha. Se você tem educação, você consegue ir atrás de saúde. Se você tem educação, você consegue ir atrás de mais educação. Tem educação, você consegue ir atrás de dinheiro e uma série de coisas. E educação emocional até também, né? Às vezes a gente pensa só no intelecto, mas educação... emocional, por que se sente angustiado, por exemplo, enfim. Para você conseguir isso, você precisa de uma estrutura educacional muito forte. O país não tem isso porque não interessa para o país. Entra qualquer presidente lá, ele precisaria ficar, no mínimo, 50 anos no poder para conseguir estabelecer uma estrutura educacional... Quantificável, né? Exatamente, que seja para uma geração inteira. É impossível o cara ficar 50 anos, até porque ele não quer ficar 50 anos e ele não deve ficar 50 anos. Então qual é o risco do cara ficar 4 anos e logo depois entrar a oposição, que muito provavelmente vai desfazer o que ele fez. Ou transformar e falar que é dele, entende?
Então as pessoas pensam, gerenciam o Brasil como se fosse uma empresa. E não tem que ser uma empresa, não é uma nação, né? Então Uma das mais complexas, né? Pois é. E aí é um problema. Aí é um grande problema porque a educação não vem porque não interessa. Financeiramente não quer dizer nada, entende? Você falar, fiz tantas escolas, caguei pra quantas escolas você fez. Agora, fiz rodovia. É verdade, porque eu dirijo e eu sinto isso. A educação é uma coisa muito abstrata, né? Você não consegue quantificar exatamente, só consegue quando você vê, por exemplo, a Maísa é uma menina muito inteligente. Aí você consegue quantificar. Mas você não consegue ver a pessoa no processo, que pra mim é o mais importante, né? Falo de uma criança sei lá, no interior do Piauí, por exemplo, entende? Sem pensar que ela não tem... Quando ela tem escola, ela tem uma caixa sem ar-condicionado, a lousa toda, parece que deram um monte de tiro na lousa, tanto buraco que tem, não tem onde sentar direito, não tem o que comer, muitas vezes ela Sinal vai... de internet, TV, não tem nem a comunicação, né, pra gerar então, tipo, o mínimo da... Como é que você vai sentir, vai aprender, entendeu? Eu mesmo, quer ver um exemplo bem idiota, um exemplo, uma comparação ridícula. Eu não consigo ler com gente falando do meu lado. Também não. É uma distração que eu tenho, entende? Eu não consigo nem aprender. avião e carro estranho, não consigo. Pois é. Agora imagina você com fome, com sede, com calor com... Muitas pessoas dentro da casa, doente, entendeu? É. Então é complicado. Então eu quero achar que o Brasil tem saída, mas enquanto não acontecer isso, não vai acontecer mesmo, não. É só um movimento que aí vai pra fé. Uma curiosidade bem interessante, o cara é tão bom que ele passou nas maiores emissoras abertas do país. Globo, agora tá no SBT. O Globo, na verdade, é o Grupo Globo, né? Foi o Multishow, no caso, né? Band, teve uma participação no Dance Brasil da Record. Uhum. Tem diferenças de trabalhar nessas casas, assim? O que tem de diferente de uma casa para outra? Não tem diferença nenhuma, é tudo TV, tudo é estúdio, tudo a mesma coisa. Putz, é difícil de te responder isso aí também, porque quando eu trabalhei nessas emissoras por projeto, né? Tem gente que, por exemplo, é da casa, tem figuras no SBT que são da casa, estão lá há 20 anos. Carlos Alberto de Nóbrega, pronto, exemplo claro. Mas é que o Carlos também ele tem uma única coisa que ele faz lá, que é a Praça é Nossa. Eu digo, tem gente que vai fazendo muita coisa. Faz isso, faz aquilo outro. Por exemplo, atores globais, Tarcísio Meira. Já passou por um monte de, né? Por mais que sejam novelas diferentes, ele passou por um monte de produções dentro da televisão, porque é isso, as pessoas às vezes acham que é uma coisa só, né? E tem as produções, tem os núcleos, que são completamente diferentes uns dos outros, né? Então assim, por exemplo, no CQC eu fiz só a Band, na Band eu só fiz só CQC, eu não fiz mais nada, então eu não sei exatamente como é a emissora nesse sentido, entende? Porque eu tava muito mais com a produtora do CQC, porque eu não fazia com a Band. Ah, olha, uma coisa interessante, era uma produtora que fazia o CQC. Exatamente, eu aparecia segunda-feira só pra fazer. Na Record quase a mesma coisa, tipo, a gente ficava, eu só ia lá na hora de dançar, eu não aparecia na emissora, eu ficava ensaiando em outros lugares. Multishow. No Multishow, a gente não gravava no Multishow também, a gente gravava na Formata aqui em São Paulo, o Multishow fica no Rio de Janeiro. E agora no SBT eu tô indo lá, mas eu só vou na sexta-feira também gravar o programa, entende? Então é difícil comparar aí, porque eu não sei exatamente como é a emissora, eu posso falar superficialmente. Tem as diferenças porque tem os públicos que são diferentes, né? A Record é um público muito religioso, o SBT é um público muito familiar, a Globo já é um público muito mais aberto, que atinge muito mais alcance. E a Band? E a Band ela é muito restrita, assim, né? Eu acho que com o CQC era um nicho muito específico, muita gente que assistia. Era só o CQC, não era a exceção. Perfeito. Era exceção. Exatamente. Eu era um desses telespectadores. Eu ia fazer matéria com Global, o cara falou, cara, eu não podia te falar isso, mas eu assisto a Band por causa de vocês. Quer dizer, o cara assistia o CQC, então era muito específico. Pablo Vittar estava dançando, Pablo Vittar estava cantando, Pablo Vittar resolve virar de costas. Pablo Vittar faz este movimento e eis que surge um pelote aqui. Que eu pensei, mas voltamos aos anos 80, estamos usando pochete. No lugar errado, o que tá acontecendo aqui? Cara, e é um sacão. É um saco maravilhoso, a dádiva aquele saco. Aquilo é muito... Oxi! Até salivei quando eu vi, porque... Sério, é um saco assim que eu falei, nossa, é porque parecia um episódio perdido do Chaves, era um zoom na bochecha do Kiko, é um senhor saco, viu? Uma senhora saco, né? Porque é a Pablo Vittar. Não vamos brincar com isso que é sério, vamos brincar com o gênero do negócio. Mas entende
que é incrível, um saco realmente... Que, meu Deus! Eu falei que saco grande, quando você joga uma babosa, aquilo brilha, fica reluzente. Dá pra ver o futuro naquele saco, né? E eu fiquei olhando, porque eu vi muitas vezes esse vídeo, e o que eu mais pensava, mas como consegue depilar tão bem um saco? Porque não tinha um pelo naquilo, sabe? Eu falei, que liso! Pra gente encerrar, a gente sempre encerra aqui de uma forma tradicional. Ah, é? Como que funciona? É um desafio, tá? É um quiz que a gente traz com 7 perguntas, cada uma dessas perguntas tem 4 opções, só uma que é correta. Tá legal. Se no fim desse quiz você acertar mais do que errar, nós vamos fazer um story admitindo a nossa derrota pra você aqui no nosso Instagram. Certo. Caso contrário, você vai fazer o mesmo story no seu Instagram com um bônus. Ingressos vitalícios do seu show pra mim e toda a minha equipe. Vitalícios. Tá legal. Não é de hoje. Hoje eu já quero garantir. E se eu disser pra você que eu tô com um câncer terminal? Vamos embora. Eu tenho mais 2 meses de vida. Então eu vou pegar o de Goiânia. Pelo menos o de hoje eu assisto. Fechado, eu convido Pode vocês. ser? BG, fechado. Beleza. Vamos lá. Aqui são só de ex-colegas seus do CQC, eu aliviei pra você, então possivelmente você vai ganhar. Vamos lá. O Marcelo Taz, ele é graduado em quê? Comunicação social, marketing, direito ou engenharia civil? Engenharia civil. 1-0 pro Oscar. Segunda. Marco Luque, ele foi atleta profissional de quê? De basquete, Futebol. de handebol, de natação, de futebol? Tá bom. 2-0 pro Oscar. Já. Rapaz. Só uma coisa, você quer que eu responda no... Espera eu acabar, porque é melhor, você tá com né? tesão, você tá com senão, tesão. puta merda. Você faz um cu doce, será que eu sei? Ok, será tá que eu bom, sei? beleza. Senão fica muito sem graça. Rafinha Bastos é um torcedor apaixonado do Grêmio, Inter, Juventude ou Brasil de Pelotas? Olha o cu doce, já exagerou, já sabe. Eu esqueci. Porque eu não sou muito bom de futebol, qualquer. Grêmio, Inter, Juventude ou Brasil Inter. de Pelotas? Inter. 3-0 Oscar. Quarta. Quantos livros o Danilo Gentili já lançou? Opções: 2, 3, 4 ou 5? Acho que 4. 4. Acertou, meu Deus, eu jurava que nessa eu te pegava. Caraca. Quinta. Em qual TV Felipe Andreoli começou sua carreira? Opções: Cultura, SBT, Record ou Gazeta? Essa você sabe, esse cara cínico aí. Errou, velho, foi Record. Gazeta? Ah, foi Record? Record, foi Record. Olha só. Olha, errou uma, cara. Caramba. Qual o nome da banda que tinha Maurício Meirelles, Tata Werneck e Murilo Couto? Opções: Ricardinho, Robertinho, Renatinho ou Renanzinho? Renatinho. Renatinho, acertou. Última. Qual edição do Big Brother Brasil teve Mônica Iose como uma comentarista? Foi o 12, o 13, o 14 ou o 15? Não sei nem que tá, cara. Qual tá agora? Eu não sei. Mas foi uma dessas, 12, 13, 14 ou 15. Eu vou chutar essa aí, eu sei que foi agora, né? Foi depois do CQC, então... Eu acho que tá na edição 17, agora não tenho certeza. Eu vou chutar a 15. Quase, foi 14. Olha aí, Foi cara. 14. Puta Mas merda. 5-2 ganhou. Vamos fazer o Stories. Não ganhamos ingresso vitalício. Vamos torcer pra ele levar a gente pro show de hoje, porque a gente gosta demais, né? Oscar, deixa aqui pra você o recado final pro nosso papo de fã. Porque tudo que a gente conversou aqui hoje foram os seus fãs que mandaram pra nós. A gente foi simplesmente a ponte entre você e os fãs. Que massa. Eu queria tirar uma dúvida, na verdade, se vocês puderem responder depois do canal, ele me passa. Eu vou fazer com você. Vai lá, manda ok? bala. Quanto você tem de altura? 1,70 1,70 é o quê? metros. Metros. Você pesa quanto? 79 quilos. Quilos. Isso. Você calça quanto? 41. O quê? Agora eu não sei se é centímetros. É centímetros, né? Não é não. Não? Fica aí pra você. Não. Depois do intervalo eu digo a resposta. Eu acho que ser Jesus era muito chato, cara. Devia ser um porre ser Jesus. Sabe por quê? Porque eu sou humorista e a galera às vezes me fala, você é humorista, conta uma piadinha aí pra nós. Eu tenho um amigo mágico, você é mágico, faz uma magiquinha aí pra nós. Você não encontra um médico no negócio, você é urologista, dá uma dedadinha aqui pra nós. Agora imagina com Jesus Cristo, cara, você conhece um cara que faz milagre. Os caras deviam encher o saco dele, e aí, Jesusão? Fiquei sabendo que você anda em cima da água, anda aí pra nós ver. Aí Jesus, eu trouxe essa minalba aqui, ó. Transforma em sangue de boi pra nós. Aí Jesus, você não multiplica os pão, multiplica a minha baguete, né? Cara, vai ser um saco ser Jesus. Todo mundo, imagina, ele não vai negar um milagre.
Chega um cara cego, me cura. Não! Você que se foda. Meu pai te fez assim, aceite. É o quê? Grãos de centeio. Ah, não ia pegar nunca, você tá doido. A forma é de grão centeio ondulador, assim, ó. Isso aí. Manda um recado final então pro nosso papo de fã. É esse o recado, cara. Você tem que sair atrás da educação, do conhecimento. Tô conversando com gente burra. Grão de centeio, você ir atrás disso, cara. Muito obrigado e ajudem, compartilhem, dê o like, dê o sininho, essas coisas todas, porque é pro YouTube, né? Pro YouTube. Então é isso aí. E me sigam nas redes sociais também. Você sabe, né? É @Rafinha Bastos. Obrigado. Valeu, cara. Valeu.